Olá, turma! Na nossa aula de hoje iremos falar a respeito do verbo. O verbo é a classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E, além de exprimir essas ações, estados ou qualidades, também situa essas ações, estados, fenômenos da natureza no tempo. E é a palavra mais variável de todas, porque varia em pessoa, tempo, número, modo e então, vamos às conjugações. Os verbos, do ponto de vista morfológico, se dividem entre os da primeira, segunda e terceira conjugação, dependendo da vogal temática. E o que é a vogal temática? A vogal temática é a vogal que vem logo depois do radical do verbo. O radical é a palavra que constitui o sentido do verbo. Essa vogal temática determina a conjugação verbal e, juntamente com o radical, formam o que nós chamamos de tema. Ao ser acrescidos da desinência R, forma-se o infinitivo verbal. Então, nós temos aqui no quadro um exemplo de verbo da primeira, segunda e terceira conjugação. Pertencem à primeira conjugação os verbos terminados em AR, ou seja, os verbos cuja vogal temática é A. Exemplo, o verbo andar. Pertencem à segunda conjugação os verbos que têm por vogal temática a vogal E. Exemplo, o verbo vender. E pertence à terceira conjugação os verbos que têm por vogal temática a vogal I, como no exemplo, o verbo partir. E também fazem parte da segunda conjugação os verbos terminados em por. No caso, o verbo por e todos os verbos que têm essa terminação. Pois lá no latim, o verbo por deriva do poer, né? Que tem por vogal temática a letra E. Então, nesse caso, o verbo por e todos os outros verbos que têm essa terminação, expor, antepor, propor, todos esses verbos fazem parte da segunda conjugação. Flexões verbais. Vamos à flexão de número e pessoa. Lembrando que pessoa é quem realiza a ação, ou seja, nós temos 3 tipos de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. E quanto ao número, é quantas pessoas realizam a ação, ou seja, se refere ao singular ou ao plural. Então, nós temos aqui as pessoas do singular, eu, que é a primeira pessoa, tu ou você, que é a segunda pessoa, e ele e ela, terceira pessoa do singular. Enquanto que no plural nós temos nós, primeira pessoa, vós ou vocês, na segunda pessoa, eles e elas na terceira pessoa do plural. E quanto à flexão de modo? O modo são as maneiras de encarar a realização da ação. E nós tem 3 modos verbais, que são eles. O modo indicativo, que é o que encara a ação como uma realidade, ou seja, uma certeza. É certeza que a ação é realizada, será realizada ou foi realizada. Então, exemplo, eu estudo. É com certeza que a pessoa afirma esta ação, a ação de estudar. O modo subjuntivo encara a ação como possível, como duvidosa ou como desejável. Se eu estudasse, ou talvez estude. Já o modo imperativo encara a ação como uma ordem, um conselho, um pedido, uma súplica. Estuda, ou nesse caso aí que é uma ordem, eu poderia também falar de uma forma mais branda, como um pedido. Estude. E nós ainda temos o modo infinitivo, que encara a ação em abstrato. Estudar, aprender, né? O verbo propriamente dito, sem ser conjugado. Quanto à flexão verbal de tempo, nós temos 3 tipos de tempo e suas subdivisões. Nós temos aí o tempo presente, que expressa uma ação ou um estado que se passa no momento em que se fala. Eles passeiam pelo parque. Nós temos o passado, que é o chamado dentro da gramática de pretérito, que se subdivide em 3 tipos: pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Vamos à diferenciação entre eles. O pretérito perfeito é aquele que indica uma ação acabada anterior ao ato em que se fala. Por exemplo, eu comi a sopa. É uma ação completamente acabada, feita no passado e que dá a entender que ela ocorreu apenas uma vez. Enquanto que o pretérito imperfeito
é uma ação também passada, porém é uma ação que dá-nos a entender que é habitual, ou seja, era repetida ou prolongada lá no passado. E é uma ação que ocorreu ao mesmo tempo que outra também passada. Quando eu era bebê, comia muita sopa. Então, comia me dá a entender que era uma ação repetida e prolongada. Ela aconteceu no passado e acontecia repetidas vezes. Enquanto que mais que perfeito é um acontecimento passado anterior a outro acontecimento também passado. Eu comera a sopa. Então, enquanto ele falava, eu comera a sopa. Geralmente, esse tipo de pretérito vem acompanhado de um outro verbo também no pretérito, em uma oração. E nós temos o futuro, que é uma ação futura. Eu estarei de férias na Páscoa. Em relação ao modo indicativo, nós ainda temos dois tipos de futuro, que é o futuro do presente, que é aquele que mostra uma ação que se realizará com certeza no futuro, que no caso é o exemplo que nós temos aqui, eu estarei de férias na Páscoa. E nós temos o futuro do pretérito, que é aquele que mostra uma ação que possivelmente acontecerá no futuro, mas não é certeza. Eu estaria de férias na Páscoa se não fosse a pandemia, por exemplo. Então, estaria é um futuro duvidoso, né? Então, é algo condicionado a outra ação. Então, nós chamamos de futuro do pretérito. Em relação às vozes, o verbo ele se flexiona em três tipos de voz: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. E o que é a voz verbal? A voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito ele pratica ou sofre a ação expressa pela oração. E nós temos três tipos de voz. A voz ativa, ela indica que o sujeito é o agente, ou seja, ele pratica a ação verbal ou participa ativamente de um fato. Por exemplo, as meninas exigiram a presença da diretora. O sujeito é as meninas e elas realizaram a ação de exigir a presença da professora. Então, nós temos aí uma voz ativa, um verbo na voz ativa, porque o sujeito é o agente da ação proposta pelo verbo. Enquanto que na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre a ação verbal. Nós temos dois tipos de voz passiva. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, geralmente acontece de nós termos um verbo de ligação. No caso, nós temos aqui o foi exigida, foi, que é o verbo ser, e exigida, um verbo no particípio. E esse tipo de voz passiva nós chamamos de voz passiva analítica. E o que é que acontece? O sujeito dessa ação é o paciente e nós temos um agente da ação que nós chamamos de agente da passiva, que é quem de fato realiza a ação proposta pelo verbo. E nesse caso é as meninas. Então, a presença da diretora é o sujeito. A presença da diretora realiza a ação de exigir? Não, ela foi exigida. Por quem? Pelas meninas. Então, quem realiza a ação proposta pelo verbo é as meninas. Então, nesse caso, nós temos um sujeito paciente, que é a presença da diretora. E, pelas meninas, é o que nós chamamos de agente da passiva. E o segundo caso de voz passiva é a passiva sintética, que é quando eu coloco o verbo na terceira pessoa e acrescento a partícula se. E lembrando que esses verbos eles concordam com o sujeito, que nesse caso aqui é casas. Por que o sujeito é casas? Porque se eu voltar essa oração para a voz passiva analítica, eu tenho casas são alugadas. Então, por esse motivo, o sujeito é casas. Então, alugam-se casas, no plural, concordando com o sujeito casas. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, ou quando houver dois elementos no sujeito em que um realiza a ação sobre o outro, que é quando a gente chama de reflexiva recíproca. Exemplo: Carla machucou-se. Nós temos aí o verbo machucar e a partícula se, que indica que a Carla, que é o sujeito, machucou, realizou a ação de machucar e machucou a si mesma. Então, ela sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. Então, nós temos voz reflexiva.
Do mesmo modo, nós temos aí os jovens agrediram-se durante a festa. Os jovens é o sujeito, então nós não temos dois elementos propriamente ditos, né? Mas nós temos uma palavra que indica plural, que é jovens, ou seja, mais de um jovem. Agrediram-se. Então, um jovem agrediu o outro. Então, nós temos aí um exemplo de voz reflexiva recíproca, há uma reciprocidade, ou seja, um realizou a ação de agredir sobre o outro e vice-versa. Então, nesse caso, nós temos uma voz reflexiva recíproca. Vamos à classificação dos verbos. Os verbos eles podem ser regulares, que são aqueles verbos que não sofrem nenhuma alteração em seu radical dentro da conjugação. É um exemplo do verbo andar. E quando nós falamos de alteração do radical, como nós já vimos, o radical do verbo andar é ande, né, até o D. E observem que eu conjuguei o verbo andar em diferentes pessoas, diferentes tempos verbais, e observem que o radical se mantém preservado. Então, isso quer dizer que o verbo andar é um verbo regular. Já os verbos irregulares apresentam pequenas alterações no radical em algumas pessoas ou tempos verbais. O exemplo do verbo querer. Observem aqui, querer, o radical do verbo querer é quer, né? Então, nesse caso, observem que eu tenho uma alteração em quis, eu troco o E pelo I. Soube, do verbo saber, também nós temos uma pequena alteração. Sei, também do verbo saber. Vejo, do verbo ver. E coube, do verbo caber. Observem que há pequenas alterações, mas não há mudança na letra inicial do verbo. Ao contrário dos verbos anômalos, esses sofrem grandes alterações em seu radical, ao serem conjugados em diferentes tempos verbais. É o exemplo do verbo ser e do verbo ir. Esses verbos são chamados de anômalos porque, em algumas pessoas ou tempos verbais, eles sofrem uma alteração muito brusca do radical, chegando a modificar, inclusive, a letra inicial desses verbos. Então, nós temos aí sou e fui, era, como exemplo do verbo ser, vou, fui e ia, como exemplo do verbo ir. Então, o verbo ser e o verbo ir são exemplos de verbos anômalos. E nós temos ainda os verbos defectivos, que são aqueles que não apresentam alguma forma em alguma pessoa do discurso. Por exemplo, os verbos abolir, banir, colorir e extorquir e falir não apresentam primeira pessoa no presente do infinitivo. Por que eles não apresentam? Porque a palavra que representaria essa conjugação nessa primeira pessoa do discurso, ela não soa bem. Por exemplo, se nós fôssemos conjugar o verbo abolir na primeira pessoa do presente, eu abolo, eu bano, eu coloro, eu extorco, eu falo, então não soaria bem. Então, por esse motivo, esses verbos não possuem essa conjugação, não possuem a primeira pessoa do presente do indicativo. E por último, nós temos os verbos abundantes, que são aqueles verbos que apresentam mais de uma forma de conjugação, especialmente no particípio. Não somente a questão do particípio, ter duplo particípio, mas também nós temos alguns verbos que apresentam dupla forma de conjugação. É o exemplo do verbo aterrissar, né? Que ele pode ser tanto aterrissar com S como aterrissar com Z, né? Mas vamos falar aqui particularmente da questão do particípio. Alguns verbos possuem particípio regular, que é terminado em ado e ido, e também um particípio irregular, que tem as demais terminações. Entre os verbos abundantes, nós podemos citar o exemplo do verbo entregar, que tem como particípio regular entregado e o particípio irregular entregue. O verbo expulsar, expulsado e expulso. O verbo imprimir, imprimido e impresso. No verbo limpar, nós temos limpado e limpo. No verbo prender, nós temos prendido e preso. E no verbo soltar, nós temos soltado e solto. Então, nós temos aqui dois exemplos do uso do verbo prender nas duas formas de particípio, tanto particípio regular e irregular. E aí surge a dúvida, quando é que eu utilizo o particípio regular e quando eu vou utilizar o particípio irregular?
Diz a regra que sempre antes de ter e haver, eu utilizo o particípio regular, que é aquele terminado em ado ou ido. E quando eu tiver os verbos ser ou estar, eu utilizo o particípio irregular, certo? Então, por esse motivo, nós utilizamos aqui: o policial havia prendido o bandido foi preso pelo policial. E ainda temos aqui as formas nominais do verbo. O verbo se subdivide em 3 formas nominais, que são elas: o infinitivo, que exprime apenas ou simplesmente a ação verbal e enuncia o nome desta ação, funcionando, portanto, como um verdadeiro substantivo. Querer é poder. Nós temos o gerúndio, que expressa uma ação em andamento. Maria saiu correndo. É uma ação contínua que acontece no momento do ato da fala. E o particípio, que nós já falamos, é uma forma nominal do verbo que equivale a um adjetivo, motivo pelo qual apresenta flexão de gênero e número, concordando com o substantivo que o acompanha na oração, e tem por terminação ado ou ido. Os livros comprados por mim foram úteis a meus colegas. Comprados é a forma particípio do verbo comprar. E observem que ele está atuando como adjetivo do substantivo livros e concordando com esse substantivo. É importante observarmos que essas formas verbais elas podem ser utilizadas dentro de um contexto formal, mas é preciso ter muito cuidado com um vício de linguagem chamado gerundismo, que é o excesso e o mau uso do gerúndio. Então, o emprego do gerundismo é um erro que deve ser evitado. E o que é o gerundismo? Quando é que eu vou estar falando? Acabei de falar um gerundismo, né? Quando é que eu vou utilizar o gerundismo? É quando eu utilizo essas construções do verbo ir, mais um verbo estar ou verbo ser, e o verbo no gerúndio. Vou estar ligando, vou estar transferindo. Essas formas não são aceitas dentro da norma padrão. Então, prefiro utilizar vou ligar ou vou transferir. Nós temos aqui uma tirinha que traz aí o uso do gerundismo, né? O que houve com os tímpanos do meu filho, doutor? O quadro está sendo complicado. A nível de diagnóstico, enquanto médico, eu vou estar pedindo uns exames para ele estar sendo submetido. Então, observem a cara do paciente assustado aí com o uso do gerundismo, né? Então, vamos evitar esse erro, esse vício de linguagem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.